flops, eles têm dois estados estáveis, né? Então eu posso colocar ele como 0 e posso colocar ele como 1, né? Se eu colocar ele em 0, ele fica em 0 até que eu faça com que ele mude novamente. Se eu colocar ele em 1, a mesma coisa, ele vai ficar em 1 indefinidamente, até que a gente, pumba, muda ele para 1 de novo, tá? Bom, então o que acontece aí? Conforme a gente. Como ele tem dois estados estáveis, a gente chama ele de biestável, tá? Os osciladores, cadê aqui? Eles não têm estado estável. Então a gente chama eles de astável. Astável. Por quê? Porque ele não tem nenhum estado astável. E como é que se chamaria um cara que teria só um estado estável? Um estado é instável e o outro é. Né, um estado é instável e o outro é estável. Ó, onde que eu usaria, por exemplo, um multivibrador biestável? Por exemplo, lá no controle de liga e desliga da minha TV. Você bateu uma vez, pumba, ele vai para o estado 1, ligado. Bateu de novo outra vez no controle do liga e desliga, ele vai para 0, ou seja, vai desligar a TV. Cada vez que você bate lá no seu controle, né, ele vai para 0 e 1. Enquanto você não bater novamente no controle, ele não muda de estado. Então os dois estados são estáveis, graças a Deus, né? Então a nossa TV não fica piscando, tá bom? Quantos estados estáveis estariam naquele... Sabe aquele cara chato que você chega na entrada, por exemplo, do apartamento, tal, aí liga a lâmpada. Aí na hora que, né, você sai, depois de um tempo, ele, pumba, desliga a lâmpada, né? A gente chama de minuteria, né? Quantos estados estáveis tem a minuteria? Qual é o estado normal dele? Não é desligado? Então ele tem um estado estável, que é o de desligado. E um estado que é instável, né? Então na hora que você aciona a minuteria, você chega na frente da minuteria, ela, pumba, vai a 1. Depois de um tempo, ela faz o quê? Pumba, ela desliga, né? Porque ela não sustenta aquele estado instável, né? E o multivibrador astável, ele não tem nenhum estado estável, né? Ele tá 0, depois vai para 1, depois vai para 0, depois vai para 1, depois vai para 0, tá? Então ele tá mudando aí, né? Sempre, tá bom? Então a gente tem um temporizador aí, o mais utilizado aí nos nossos circuitos é o 555. Ele pode ser utilizado como monoestável, ninguém usa ele como biestável, perdão, né? Ninguém usa ele muito como biestável, mas ele pode ser trabalhado como biestável. Ele pode ser trabalhado como monoestável, mas hoje eu vou ensinar para vocês como é que ele trabalha como astável, tá? Ou seja, como oscilador. Ixi, cadê? Tá aqui, ó. Esse aqui é um outro oscilador, tá? Que é com inversor 7414, lá do TOT, tá bom? Então ele tem um circuitinho RC, que é o que vai fazer o controle. O 7414 é um que a gente chama de Schmitt Trigger. O que é o Schmitt Trigger? Ele olha a entrada e ele dá um pouquinho, ele só tem duas possibilidades ali. Ele aceita aquela RC ali, porque aquela entrada RC, ela é uma entrada que ela varia continuamente. O que faz o Schmitt Trigger aí na entrada? Ele fala, olha, até determinado valor na entrada, eu considero como 0. Depois ele passa a ser 1. E assim vai. O Caio usou num projeto e na hora de testar na prática não funcionou. No Proteus deu certinho. Que bom que no Proteus deu certinho. Agora na prática não. Olha,
infelizmente, a prática a gente exige um pouquinho mais de prática, né, Caio? A gente tem que ir lá, tem que montar, tem que fazer. Às vezes uma coisinha que a gente liga errado, a coisa não funciona realmente. Mas sabe que montar esse 555 aqui no Proteus é mais chato ainda, porque tem alguns que funcionam, outros não, né? Então, no Proteus é bem chatinho esse 555 para falar a verdade, tá? Bom, vamos lá. No 74LS14, como é que eu vou contabilizar o meu tempo, a minha frequência? 0,8 RC, tá? E o R tem que ser menor ou igual a 2K. No 7414, sem ser o LS, a contabilidade do tempo é a mesma, só que a resistência tem que ser menor que 500K. Se eu utilizar um 74HC14, né, muda um pouquinho, ele vai ser 1.2 RC e a resistência tem que ser menor que 10 MB. Então é um pouco melhor a gente usar esse HC14, tá bom? HC14. Então o que acontece aqui? Na realidade é o seguinte, ó. Vamos supor que esse cara aqui, né, meu capacitor aqui esteja descarregado. Se o meu capacitor está descarregado, isso quer dizer que ele está em nível lógico zero. Zero inverte, opa, tem um aqui. Esse quer dizer que eu vou fazer o quê? Vou começar a carregar meu capacitor. Então o capacitor começa a levantar, né, a tensão dele, até que chega uma hora que acontece o quê? Ele transita, né, e o 7414 pensa, olha, agora o que está na minha entrada é 1. E aí ele faz o quê? Ele, pumba, vai a zero. Na hora que ele vai a zero, o que acontece? O capacitor começa a descarregar, né? Então a tendência do capacitor é descarregar. Ó, o capacitor tem que ser maior que 100 PF aqui também, tá bom? Então esse cara vai ficar oscilando entre 0 e 1, justamente por conta dessa variação aí, tá? Então aqui o nosso temporizador, o astável, tá? Então ele tem dois resistores aqui, o RA e o RB. E os tempos aqui, ó, o tempo em baixa ó, é 0,693 RB vezes C. Né? Então, esse RB vezes C aqui vai determinar o tempo T1. O tempo T2 é o mesmo 0,693. Agora, é a soma dos dois resistores, RA mais RB, vezes o C. Tá? Então, meu período é T1 mais T2. Qual que é a frequência? 1 inverso do período. Né? A taxa do ciclo, né? A taxa do ciclo é justamente o tempo em alto dividido pelo período, vezes 100%, tá? O RA tem que ser maior que 1K, RB mais o RA mais RB tem que ser menor que 6 MB e o capacitor tem que ser maior que 500 PF, tá? 500 PF. Então, tá lá, né? Ele já deu ali, beleza. Então, o que ele fala assim, ó, às vezes a gente quer fazer um duty cycle de 50%. Duty cycle de 50%, nesse processo aqui, não dá muito certo. Desse jeito, com esse circuito aqui, não dá muito certo, tá bom? Então, o que acontece? Ele é possível fazer aproximadamente se eu fizer o RA maior que 1K e o meu, o outro cara muito menor, né? Então, o RB tem que ser muito maior que RA de forma que ele aparentemente não apareça, tá bom? Aí ele dá uma... Então, com esse circuito aqui, do site 50%, né, é meio difícil, tá? Então tá lá, ó. Calcule a frequência e a taxa do ciclo de saída do multivibrador estável 555 para o capacitor 0,001 microfarad, RA 2,2 kΩ e RB 100 quilômetros, tá bom? A gente pode até fazer esse cara aí, tá? Ah, ele já fez aqui, ó. Não fez, ó. Ele só fez o, né? Ele só fez as considerações aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui então deixa eu ver, uma caneta. Então, ó, o que que é o meu T1? Então, o meu T1, né? Meu T1 0,693, né?
0,693 RB vezes C. Então, o RB é 100K. 100K. Então, vou colocar um pontinho aqui. Vezes o C, que é 0,001 micro, tá? O T2, né? O T2, meu T2, ele é 0,693 RA mais RB, então aqui eu tenho 100 mais 2,2, então isso aqui vai dar 102,2K, ok? Tá? Fechar mais esse parênteses aqui. Vezes o capacitor, que é 0,001 micro. Ok. Vamos fazer essas contas aqui na calculadora. Cadê minha calculadora? Calculadora, tá aqui. On delete. Então eu tenho aí, ó, 0,693. Enter. Tá? 100K da calculadora, 100 expoente 3. Isso aqui é 100 vezes 10 elevado ao cubo. Olha lá, 100K. 0,001 expoente 6 negativo. Então é 0,01 micro, tá bom? Vezes eu tenho aqui. Ai, 1, 2, 3. Esse cara aqui é meio chato. 1, 2, 3. Aí, 1, 2, 3, 69,3 micro. Então eu tenho 69,3 microsegundos, tá? Beleza. Então, vou deixar aqui para a gente, né, trabalhar. 0,693. Enter. 102,2. Então, 102,2 expoente 3. Ou seja, 102,2K. E 0,001 expoente 6 negativo. Enter. Vezes. Então, aqui deu 3, 4, 5, 6. 70,82 micro, né? 70,82 microsegundos. Então ele ficou 69,3 micro.3 em alta, 70,82 micro. O T é o que? T1 mais T2. Ou seja, é a soma desses dois. Já deixei na minha calculadora, só fazer a soma, né? Então, 140 micro, né? 140 microsegundos. Então, já tenho lá, né, a frequência não, o período. Minha frequência é 1 sobre o período. Normalmente a gente usa esse T maiúsculo aqui, tá? Ou seja, eu pego esse cara aqui e inverto, né? Deu 7,136 Hz. Isso aqui dá 7,1 kg, vai. Então, 7,1 kHz. A taxa de ciclo é T2 dividido por T. Então, o T2 está aqui dividido pelo T, né? Então, é o Duty Cycle aí, né? Que é o Duty Cycle. A gente usa assim, o Duty Cycle. Então, isso aqui é o T2 dividido pelo período vezes 100%. Meu T2 é 70,82, 70,82 micro, tá? E dividido por 140 micro também, né? Então você vai ver que ele vai dar aproximadamente
Então vamos inverter esse de novo. Eu tenho lá os 72,2. Agora o outro eu vou ter que pôr aqui mesmo, ó, 70,82 micro. 70,82,6 negativo. Entra. Inverte esse cara aqui e vamos dividir, ó. Então 50,5, ó. Então é aquela tentativa de fazer 50%. 50,5% aqui de Dutch Cycle, tá? É aquele Dutch Cycle de quase 50%. Beleza, turma? É pegar aqueles valores ali e colocar na formuleta. Tá? Pegar os valores e colocar nas formuletas. As formuletas estão aí, né? Acho que não tem muito que duvidar desse cara, não, né? Tranquilo? Dúvidas? Beleza, vamos pra frente então. Tá lá, ó. Tá tudo aí e tal. Gostou da minha letra? Tá aí feito no. Agora esse cara aqui, ó. Determina a frequência aproximada do oscilador. Aproximado, viu? Do Schmitt-Trigger. Que utiliza um 74HC14, né? O meu R é 10K e o capacitor é 0,005 microfarad, né? Então, ó, então é um HC, tá aqui, ó, o HC. Então ele vai ser igual a 1,2 vezes o RC, essa frequência, né? Então 1,2 vezes o R, que é 10K. 10K. Vezes o capacitor, que é. Opa! Isso aqui é dividido, né? 1,2 dividido por 0,005 micro. Né? Então, calculadora, apaga todo mundo. Eu tenho então 1,2. Deixa isso aqui guardado 1,2. Aí eu tenho 10K, 10 expoente 3, entra. E depois eu tenho 0,005 expoente 6 negativo. Entra. Multiplica um pelo outro e divide. Frequência 24 kHz, tá? Aproximadamente, então esse cara é 24 kHz. Então é só escolher o cara certinho, né? E obter aí o valor, tá bom? Ó, o capacitor aqui tem que ser maior que 100 micro. Né? Então, ó, resposta 24 kHz. Bateu certinho. Agora aqui com vocês, ó. Determine a frequência aproximada e a taxa de ciclo do oscilador 555 para RA igual a RB igual a 2 kΩ e o capacitor de 2000 picofarads. 2000 picofarads. Ok? Com vocês aí, rapidinho. Tcharam. Vou dar 10 minutinhos aí para vocês, tá? Vou até parar minha gravação. E aí, turma, deu certo? Conseguiram? Vixe Maria, vamos ver. Olha lá, ó. 109,3 kHz e 66,7% de taxa, né? Data cycle. A gente chama de data cycle. Data cycle. Olha só. Tentei fazer. Ah, isso aí, Danilo. E a resposta chegou.